oriente, para o norte, para o sul, e todos os clãs da terra saberão que são abençoados por intermédio e por sua descendência. Estou contigo, te guardarei em todo lugar onde fores, e te conduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo que te prometi. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: quão temível é este lugar! Certamente não é outro, senão a casa de Deus. E eis que entrarei à porta do céu. Levantando-se antes de raiar o sol, tomou uma pedra, que lhe servia de travesseiro, colocou em pé, com um pilar, e derramou óleo puro sobre o seu topo. E este lugar deu o nome à casa de Deus, Betel. Embora a cidade anteriormente chamasse Luz, então Betel Jacó fez o seguinte voto: se o Senhor Deus, presta atenção só aqui, esse detalhe, se Deus estiver comigo, me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo pão para eu comer e vestir, se eu voltar sã e salvo da casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Está assim na versão de vocês? Sim. Então essa pedra que hoje eu coloquei como uma coluna servirá de santuário de Deus. E tudo que o Senhor me der, certamente eu devolverei a 10ª parte, como oferta de louvor. Presta atenção, quando a gente entra nessa passagem, é interessante porque aqui é a segunda vez, ou a terceira que a gente ouve falar de dízimo e oferta na Bíblia, antes mesmo de ser estabelecido pela lei, que Moisés escreveu a lei. Então, Jacó veio antes de Moisés, então o dízimo já existia antes de Moisés, porque Abraão dizimou, e a Bíblia diz que agora Jacó dizimou. Eu e você precisamos aprender a respeito do dízimo. E cada vez que eu leio mais a Bíblia, mais eu compreendo o peso do dízimo na nossa vida. E se você se engana, se você fala para mim assim, se você não dizima e fala assim para mim, eu não estou dizimando, não, você dizima em algum lugar. Se não é no reino de Deus, você está dizimando na farmácia, na sua idolatria, nos seus vícios, mas o seu dízimo está indo para algum lugar. No mundo físico você não vê, mas no mundo espiritual o seu dízimo vai para algum lugar. E ler essa passagem, quando eu li essa passagem, eu fui parar para ler e ver o povo judeu. Presta atenção no que Jacó diz. Aqui 20. Então em Betel Jacó fez o seguinte voto: se Deus, numa versão está assim, se Deus estiver comigo, tá certo? Se Deus estiver comigo, guarda bem isso, e me guardar no meu caminho, por onde eu andar, cuidar de mim, provendo pão para eu comer, roupa para me vestir, e se eu voltar sã e salvo da casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Presta atenção. Aonde você deposita o seu dízimo, aquilo é o seu Deus. Aquilo é o seu Senhor. Jacó falou assim: se Deus prover para mim, então você será o meu Senhor, e eu vou dizimar. Se você não está dando dízimo no reino de Deus, alguma coisa está sendo o Senhor na sua vida, e não é Deus. Porque o dízimo revela onde está o nosso coração. A oferta revela onde está o nosso
estou falando, não é a Bíblia. O próprio Jacó disse: se Deus, o Senhor, prover roupa, comida, me trazer segurança, então o Senhor será meu Deus, e eu vou dizimar. Querido, se Deus tem te dado tudo isso, por que a gente ainda retém um dízimo? Se Deus tem te dado tudo isso, por que a gente não tem capacidade de ofertar uma oferta de louvor a Ele? Porque Ele tem nos guardado, nos protegido, nos livrado. Ele tem nos abençoado. Não é porque, eu volto a repetir, não é porque eu estou pedindo seu dinheiro, é porque eu tenho interesse que você mude de vida, que você prospere cada vez mais. Mas você precisa entender que no mundo espiritual há sempre um Senhor governando sobre a sua vida. Se o seu dinheiro não está sendo investido no reino, de acordo com os princípios, está sendo investido em algum lugar. Em algum lugar, alguém no mundo espiritual está falando: eu sou o Senhor dessa pessoa. Agora, já parou para pensar que muitas vezes as coisas não estão dando certo, não está prosseguindo, está travada, porque o seu Senhor não tem sido Deus, tem sido outro Senhor? A gente precisa começar a entender. Entenda, o mundo espiritual, ele é mais real que o físico. O físico você vê, mas no mundo espiritual, o que acontece lá torna tudo realidade. Quer uma prova disso? Lá em Gênesis 1, a Bíblia diz que a terra era vazia e sem forma. Não existia nada na terra. E Deus falou e as coisas se criou. Como é que se criou do nada? Não, no mundo espiritual já existia em Deus, e Ele só trouxe a realidade ao físico. No mundo espiritual, a Bíblia diz que as promessas já têm sim ou amém da parte de Deus, mas muitas vezes eu e você não vivemos porque não somos obedientes. Deus falou muitas coisas e não se cumpriu porque eu e você muitas vezes não nos posicionamos de acordo com os princípios. E agora, o princípio que está sendo falado é o dízimo e a oferta. E o mundo espiritual, o dinheiro é tão pesado que ele é equivalente a sangue. Ele equivale a sangue. Quem já foi a terreiro de macumba, essas coisas, eu fui consagrado de pequeno para ser bruxo. E eu falo isso porque a gente precisa entender o mundo espiritual. Quando você chega lá no Pai de Santo e fala assim: eu quero fazer um trabalho, a primeira coisa que ele vai falar para você é o quê? Vai custar tanto. Ele vai pedir dinheiro para tocar no mundo espiritual, ele vai pedir dinheiro, porque dinheiro é equivalente a sangue. Sabe por quê? Porque você fez um contrato de trabalhar 8 horas por dia, ou você é empresário, você precisa gerar renda para você. E quando você faz isso, você dá parte da sua vida para aquele dinheiro. Então você deu parte do seu sangue, da sua vida para aquele dinheiro. Aquele dinheiro é igual sangue no mundo espiritual. Então quando você vem e coloca aqui, você não está colocando somente uma nota aqui, uma moeda aqui, você está colocando a sua vida no altar. Por isso que o dinheiro é tão importante. Se naquela época, hoje fosse o trigo, a moeda de troca como antigamente, o trigo equivaleria a sangue, porque a pessoa pensou de carregar aquele terreno, de preparar a terra e colocar a semente lá, esperar nascer e colher. Queridos, então no mundo espiritual sempre tem o Senhor governando sobre a minha vida e a sua vida. E quem determina é onde eu invisto o meu dinheiro. Quem é o Senhor da minha vida? É muito sério quando eu preciso de dinheiro. Amém? Amém. Você tem a chance hoje, querido, de mudar toda a sua história. A Bíblia diz que uma mulher com 2 moedas mudou toda a sua história. Não estou pedindo seu dinheiro, estou pedindo o seu coração para Deus. Será que o seu oferta o seu dízimo
voltar. E deixe Deus mudar a sua história. Glória a Deus. Amém? Vamos estender a mão para cá. Pai, em nome de Jesus, apresentamos, meu Pai, diante do Senhor, dízimos, as ofertas do seu povo, meu Pai, e declaramos, meu Pai, santa, santificada, a tua palavra diz que o altar santifica as ofertas. Pai, em nome de Jesus, que esse tempo, meu Pai, se abra, meu Pai, sobre cada um, meu Pai, de uma forma poderosa, que meus irmãos possam provar desses frutos, e que o Senhor venha, Pai, ser teu senhorio sobre a vida de cada um, e que o Senhor venha prover o pão, prover a roupa, prover a ida e a volta em saúde e abundância. Jesus, o Senhor venha para dar vida e abundância. Pai, então traga essa vida sobre nós, enche os celeiros, transporte a nossa vida para a glória do teu nome, que nós possamos ser mantenedores e manifestadores e manifestar o reino sobre a terra para os nossos irmãos, para vizinhos, para o próximo. Então prospere, mude a nossa história para a glória do teu nome. Repreendemos, meu Pai, no nome de Jesus, demônios que atuam na finança, tranca a rua, Pai, no nome de Jesus, devorador, migrador, destruidor, seja repreendido no nome de Jesus. E no nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de investir no teu reino. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já quero estar chamando o modelo como vai estar aqui dando. Hoje ele vai estar dando uma palavra. Amém. Vamos ver. Fique à vontade. Deus te usa. Pode deixar. Valeu, obrigado, Alex. Tá? Amém. Bom, boa noite a todos, graças e paz, amém? Amém? Amém. Glória. Um domingo bom, um domingo excelente para descansar, foi, né? Deus tem sido bom para nós em todo o tempo. Bom, é assim, graças a Deus, até que me avisou uma semana antes que eu ia ministrar, eu falei, Pai, o que eu vou ministrar? E sempre quando isso acontece, Deus dá umas experiências de acordo com a realidade que a gente está vivendo, que quer que mude dentro de nós. E Deus me deu uma palavra, eu vivi umas situações essa semana, desde o final da outra, essa semana toda, e olha, foi punk, sabe? Foi punk mesmo. E eu falei assim, Deus me ministrou tudo, e eu tinha essa palavra que Deus já tinha me dado durante a semana, e essa palavra que Deus me deu, hoje eu estou dentro de casa, e tão suave veio no meu coração. Eu andando, saindo da sala, indo lá para a cozinha, veio bem assim: sem mim, nada podeis fazer. Repita comigo: sem mim, nada podeis fazer. Amém? Quem disse isso? Jesus. Acho que é João 14, se não me falha a memória. Se eu estiver errado, me perdoe, tá? Ele disse isso. Ele falou assim: eu sou a videira, nós, a igreja, somos os ramos. Ou seja, se nós estivermos nele, nós temos vida. Nós temos vida em todo o tempo, mas essa vida é dele. Então, eu vivi umas situações, as situações que eu vivi, foram situações bem embaraçosas. E foi no decorrer da semana que Deus foi me ministrando. Foi diferente da última vez que eu estive aqui, que eu fui avisado na noite, que já é pregado para o dia, e Deus me deu a palavra naquele dia. Não, no final de semana, acho. Essa Deus veio ministrando. Está lá em Isaías, o capítulo 31 e o 32. É bastante coisa, porém eu quero que você
enquanto eu estava meditando nessa palavra, um título: a tolice da autossuficiência. Quando Jesus falou assim, quando Deus ministrou, hoje em mim, eu andando dentro de casa, sem mim, nada podeis fazer, fechou certinho com essa palavra. Diz assim, Isaías 31: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Primeiro, o Egito simboliza a nossa velha vida no mundão lá fora. Para mim, Deus trouxe um entendimento, é óbvio que a palavra se renova todos os dias e ela pode ministrar em cada um de acordo com a sua situação. Mas todas as vezes que Deus me falou da Babilônia, Ele está falando da idolatria do meu coração, que eu estou preso e cativo por essa idolatria. Toda vez que Deus me falou do Egito, Ele me falou da vida lá fora que eu tinha e que eu estava cogitando em voltar. E toda vez que Deus me falou da Assíria, se não me falha a memória, eu acho que não sei se é Isaías, se eu estiver errado me perdoe, que fala sobre Josafá, que o rei da Síria, Senaqueribe, vem afrontar ele, intimidando. Toda vez que Deus me ministrou sobre a Síria, fala sobre intimidação, aquela intimidação face a face, e que bate em desespero, e eu não sei o que fazer. Porém, diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que depositam a sua confiança em cavalos. Eles acreditam na força da multidão dos seus carros e no poder dos seus cavaleiros. Eles acreditam na força dos seus carros e no poder dos seus cavaleiros, mas não contemplam o Santo de Israel, nem buscam o socorro de Yahvé. Ponto. Aqui, quando eu comecei a meditar, me veio uma clareza sobre isso. Ele não está falando somente das ovelhas, não está falando de quem vem, começa a andar com Cristo, está falando daquele que já é o servo de Deus. Muitas das vezes eu, como servo de Deus, pela autossuficiência de querer resolver as coisas tudo sozinho, por eu não me escorar em Jesus Cristo, não pedir ajuda, o socorro dele, isso me soa como se eu estivesse tentando resolver tudo sozinho e não precisasse de Deus. Automaticamente eu vou me desesperar. Depois que eu aceito Cristo, eu sou totalmente dependente dele. Diz assim: contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não deixa de cumprir as suas palavras. Ele se erguerá contra quem coopera com os maus. Ora, os egípcios não passam de seres humanos, não são deuses. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando Yahvé estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, e aquele que é ajudado cairá. Ambos, os dois, sucumbirão juntos. Meu Deus, isso é muito forte. Aí eu comecei o serviço essa semana e comecei a trabalhar. E todo serviço que eu começo a trabalhar, eu apresento a Deus. Eu digo: Deus, entra lá comigo. Entra lá comigo e me ajuda. Me ajuda a prosperar, me ajuda a romper. Só que a gente que anda com Deus já há um tempinho e que tem essa responsabilidade de ser testemunho de Cristo, a gente quer ver Deus se revelando já de imediato. Mas porém Deus vai se revelar de acordo com a disposição do meu coração inclinado para Ele. E aí, começou a surgir umas situações e não aparecia ninguém para me ajudar, nem pagando. Olha só, e um desespero. Serviço que era assim para se fazer
em questão de meio dia, 1 hora, 2, leva 2, 3 dias. E aquela autossuficiência, assim, querendo resolver, não, eu consegui isso e aquilo, mas tentando resolver na força do braço. Ali entrou uma intimidação, uma opressão na minha mente. E aí o proprietário viu e queria me ajudar, ligando para um, para o outro, perguntando quem poderia me ajudar, isso e aquilo. Mas mal sabe ele que todo serviço que vem na mão do servo de Deus só prospera quando ele pede socorro para Jesus. Quando ele diz: Jesus, eu sozinho não dou conta. Então, seja um serviço lá fora, seja a tua casa, seja a minha casa, seja a igreja, seja todo o serviço, todo, ele só vai prosperar se a graça de Deus estiver ali, mediante o nosso coração totalmente inclinado para Jesus Cristo. Amém. E eu falei assim: Deus, e sabe o que é tu trabalhar e tu perder as forças do braço, cansar os braços, não ter força. Eu chegava em casa, parecia que eu tinha levado uma surra de umas 20, 30 pessoas. Eu sentava assim, acabado. Eu dizia: Deus, o que é isso que está acontecendo? Não vem ninguém, eu estou me arrebentando sozinho. E por que tudo isso? E eu perguntando isso para Deus, e Deus dava uma palavra, e eu via Deus falando, porém não via a movimentação do trabalho, não via pessoas vindo, não via a coisa prosperando. Deus estava falando, porém eu não via acontecer. Deus fala, mas por que eu não via acontecer? Se eu ouvia Deus falar, eu via pela palavra, a palavra não erra. Porque Deus falava segundo a situação que acontecia durante o serviço o dia todo, por causa do meu coração. Porque o meu coração ainda, ele não está totalmente dependente de Deus. E eu confiando na força do meu braço, ele diz assim, ó, na multidão dos seus carros, ou seja, tudo aquilo que eu tenho de estrutura para me ajudar, são os carros. E na força e no poder dos seus cavaleiros, contando com aquelas pessoas, ó, se aquela pessoa vier, vai somar, agora a coisa vai andar. Não, se eu estou na frente, eu tenho que colocar Jesus, e Ele vai trazer as pessoas certas. Detalhe, as pessoas que vão me ajudar, toda vez que Deus mandou pessoas para me ajudar, eram os piores, os mais improváveis. Aquele que eu dizia: Deus é esse? Não acredito. Aquele me socorria, me socorria. Então, ele continua assim: contudo ele é sábio para trazer a desgraça, ele não deixa de cumprir as suas palavras. Ou seja, se eu não pedir socorro para Deus, o próprio Deus permite, até que eu perca as forças e fique arrebentado, e aprenda a depender dele. Depois que eu já sou servo de Cristo, as coisas ao meu redor, prestem atenção no que eu vou falar, eu não estou falando coisa que eu não vivo no meu dia a dia. As coisas ao meu redor só funcionam quando eu entrego tudo para Cristo, peço a ajuda dele, se humilho, e quando eu começo a testemunhar, falar dele, aí ele entra. As pessoas dão risada pelas tuas costas, por frente, porém o próprio Deus vem e me ajuda. Mas porque eu falei dele e eu assumi que eu dependo dele, porque o proprietário lá, ele já me conhece de longa data, e ele falou assim: o Palmeiras vai resolver isso, provavelmente, porém ele estava confiando no meu braço. E depois que eu entro, não sou eu que resolvo, eu entro, coloco Jesus e ele faz a coisa acontecer, não sou eu. Diz assim, ó, lá no versículo 4: porque assim me declarou Yahvé, assim como quando o leão, e o leão grande e forte, presta atenção, assim como quando o leão grande e forte ruge sobre a presa, e quando se reúnem muitos pastores contra ele, não se assusta com as suas vozes, nem se intimida com a gritaria deles. Assim, ou seja, desse mesmo modo, assim o Senhor dos Exércitos
descerá para lutar sobre os montes de Sião e sobre as colinas. Como as grandes aves dão proteção aos seus filhotes, e com as suas asas, Yahvé dos exércitos protegerá Jerusalém. Presta atenção, ele fala de Jerusalém, ele não fala de uma pessoa, ele fala de Jerusalém no todo. E ele diz assim, ó, por que ele dá o exemplo ali? Tem um título no versículo 4, palavra contra a Assíria. Horas eu estava bem, trabalhando, de repente eu acordava, eu ia para casa com aquele peso, e aquilo me oprimia. E eu dizia, Deus, acabou, não vou dar conta, eu não vi a solução. No outro dia eu acordava renovado, tinha uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Aquela palavra me motivava, eu ia trabalhar. De repente, eu começava a trabalhar, a coisa ia, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Eu começava a trabalhar, de repente eu parava, dava uma olhada, fazia uma leitura, e eu começava a ver tudo sem fazer. Parecia que nada saiu do lugar. E vinha uma opressão na mente, uma intimidação, para me abandonar. Esse é o espírito de intimidação. Ele vem fazendo, ele vem naquele exato momento, quando tu está lutando para vencer, lutando para fazer a coisa certa, ele vem te intimidar, para fazer com que tu tenha que desistir, tentando desanimar, procurando te enfraquecer, mostrando que tem um obstáculo em tudo e que não vai prosperar. Mas aí Deus fala assim, ó. Ele diz assim, ó. Como as grandes aves dão proteção aos seus filhotes, com as suas asas, Yahvé dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a guardará, ele a livrará, ele passará sobre ela, velando por ela, e a salvará. Aí ele fala, voltai para aquele contra o qual rebelaram tão profundamente, filhos de Israel. Porquanto naqueles dias todos se desfarão dos seus ídolos de prata e dos seus ídolos de ouro, que as vossas mãos pecaminosas construíram para vós mesmos. Então a Assíria cairá ao fio da espada, mas não por uma simples espada humana. A espada eterna devorará, todos fugirão da espada eterna, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados, sua fortaleza cairá por terra por causa do pavor. Ao verem a bandeira da batalha, os seus líderes entrarão em pânico. Assim diz Yahvé, o Senhor, cujo fogo sagrado está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Toda vez que eu estou pronto de fazer um serviço, e eu peço a ajuda de Deus, porém o meu coração ainda não está totalmente dependente dele. Toda vez, eu estou falando do que eu vivi, que o meu coração não está totalmente dependente de Deus, o diabo vai sempre me intimidar, para fazer com que eu abandone, para fazer com que eu pare, para fazer com que eu desista, para fazer com que eu não veja solução em nenhum lugar. E coisa simples, eu estou falando do serviço, mas isso já me aconteceu dentro da casa. Simples, de até varrer uma casa, lavar uma louça, botar a casa em ordem, uma coisinha simples. O diabo intimida para tentar fazer eu parar. Porém, quando eu me alinho, buscando Deus e dizendo, Deus, eu sou totalmente teu, somente teu, me ajuda e me humilhe, porque nós temos que ter prazer na humilhação. A humilhação para nós, aos pés de Cristo, tem que ser prazerosa. Ela tem que ser prazerosa. Eu tenho que dobrar os meus joelhos e dizer, Jesus, eu preciso de ti. Tu é a minha vida. Sem ti eu não vivo. Eu preciso, eu não consigo fazer sozinho. E eu falei, Deus, eu não consigo. Eu preciso de gente, Deus. Eu preciso de pessoas para me ajudar. Eu não faço nada sozinho. Nada. Absolutamente nada sozinho. Deus mandou 1, 2, 3 e me ajudar. A coisa está andando de acordo com a vontade de Deus. Mas porém o meu coração tem que estar
inteiramente inclinado para Ele. Isso, com tudo isso que eu falei, é daquele primeiro versículo que diz: ai dos que descem ao Egito, daqueles que são servos de Deus como eu, e ainda estou tentando que Ele fazer as coisas na força do meu braço, como eu fazia lá fora antes, mas agora já não funciona mais daquele jeito. Agora não funciona mais daquele jeito. Agora não funciona mais como eu fazia antes. Antes, sem Deus. Um exemplo, eu pegava um serviço para fazer, eu executava com a força do braço. Hoje, eu sou obrigado a me humilhar para Jesus e pedir a ajuda dele, porque o próprio Jesus, o próprio Deus, tira a força dos meus braços, para mim entender que eu sou dependente dele, que eu tenho que pedir ajuda para ele. Isso, para quem não entende a dependência, está perdido na direção. Agora ele fala assim, lá no 32: eis que o rei reinará de acordo com a justiça e a retidão. Os seus príncipes, presta atenção, depois que entende, se arrepende, pede ajuda para Deus, pede socorro. Depois que eu pedi ajuda para Deus, falei: Deus, eu estou sem força. De verdade, eu estou sem força. É cansativo, parece que eu estou levando uma tonelada sobre minhas costas. A força do braço, presta atenção todos vocês, depois que a gente aceita Jesus, só funciona debaixo da graça, debaixo da ajuda de Cristo. Não funciona mais pela força do braço. Então, depois que eu entendi isso, falei: Deus, eu preciso do Senhor. Eu comecei a olhar e todo mundo tentando me ajudar, todo mundo tentando me ajudar, tentando achar gente para me ajudar, só que mal sabiam eles que era espiritual, não era uma ajuda física. Precisava de uma dependência de Jesus, precisava de eu me humilhar e dizer: Jesus, eu preciso de ti aqui comigo, eu não consigo nada sozinho, nada, absolutamente nada sozinho. Eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor mande gente para me ajudar, mande gente, me socorre, eu preciso. Quando eu entendi isso, aí vem o 32: eis que o rei, quem é o rei? Jesus, reinará de acordo com a justiça e a retidão, de uma forma justa e reta. Os seus príncipes e líderes governarão conforme o direito. Cada ser humano será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade. Olha só, vírgula. Cada um de nós, depois que um rei que se levanta em nosso coração e começa a reinar, e eu entendo a minha dependência dele, porque eu digo: Jesus, eu preciso de ti, e eu reconheço que ele vai me ajudar, que é ele que me ajuda, não é pessoas. Presta atenção, não é pessoas. Nunca foi pessoas, sempre foi Jesus. Que eu reconheço que é Jesus que me ajuda. Aí ele fala que eu vou conseguir governar, que os príncipes e os líderes, príncipes e líderes, conseguem governar, depois que ele vem em todo lugar no meu coração. Diz assim, cada ser humano será como um esconderijo contra o vento, será um abrigo contra a tempestade, será como correntes de água em pleno terra árida, num lugar onde não tem nenhuma solução, aonde está desgraçado, aonde as pessoas não veem. Depois que eu entendo que o meu Senhor reina, governa, e peço para Ele me leva para esses lugares. E as pessoas dizem: ainda bem que tem uma pessoa que serve a Deus aqui. Presta atenção, ele fala assim, cada ser humano, cada pessoa, será como um esconderijo contra os ventos e um abrigo contra a tempestade. Imagine, eu sozinho, na dependência de Cristo, me torno um esconderijo para as pessoas, um abrigo contra a tempestade. As pessoas dependem não, eles precisam que eu e vocês sejam dependentes de Jesus. Eles estão desesperados, eles não conseguem ver solução, mas só vão conseguir achar apoio em nós se Jesus estiver governando o meu coração.
Se Jesus não estiver governando e Ele não estiver sendo a minha força, eu perdi as forças totalmente. Foi um cansaço tão grande, porque a autossuficiência, achar que eu sou capaz, eu não faço nada. A autossuficiência faz com que eu seja envergonhado em público. O próprio Deus faz, está ali no versículo 2, que ele é poderoso para trazer a desgraça. Ele mesmo me envergonha. Se eu achar que eu sou autossuficiente, que eu posso alguma coisa. Mas aí eu me torno esse abrigo contra a tempestade, um abrigo, um esconderijo para as pessoas. Quando Jesus começa a reinar, será como correntes de águas em plena terra árida, e como a boa sombra de uma grande rocha em meio ao deserto. Então os olhos dos que podem ver não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que podem escutar se abrirão para ouvir. Eles conseguem ver Deus se eu apresentar o Cristo para eles. Por que eu estou falando isso? Essa palavra tem um outro sentido, mas eu vivi algo com essa palavra, por isso que eu estou falando dessa forma. Aqui está falando do Cristo. Veio um rapaz trabalhar, todos os que foram me ajudar lá na minha obra, era pastor de outra denominação, e todos eles eram cristãos. A gente não entende. A gente acha que a gente tem que vir a qualquer pessoa ajudar nós. Deus não vai mandar. Quando a obra dele, ele manda quem precisa e quem ele quer mandar. E aí vem esse rapaz, e ele começou a falar, conversar comigo. Na hora do almoço nós sentamos, conversar, almoçar. E aí o papo vai, tu sabe, quando o crente senta, não tem outra conversa, a não ser falar da Bíblia. De repente eu falei, traga a Bíblia. E aí eu abri um livro lá e comecei a meditar. E Bíblia. Aquilo trouxe uma vida para eles. Uma vida para mim. Eu fui renovado. Deus vai usar as situações do dia a dia, as situações do serviço, para que o nome dele seja proclamado, para que ele seja exaltado. E Deus vai trazer perto de mim e de vocês, pessoas necessitadas da presença, não de dinheiro, não de serviço. Pessoas necessitadas da presença, não de dinheiro. E eu precisava da mão de obra, porém, eu tenho que derramar aquilo que eu tenho de Deus. Se eu tenho algo de Deus em mim, Deus vai me esmagar, até que eu dependa dele. E aí ele vai trazer pessoas que estão necessitadas de ouvir uma palavra. Tanto é que essa palavra diz assim, cada ser humano será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade. Lá no 3 ele fala assim, então os olhos dos que podem ver não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que podem escutar se abrirão para ouvir. O coração dos irrefletidos procurarão adquirir sabedoria. Mas por quê? Porque eu me tornei esse abrigo. Como que eu me torno esse abrigo? Sendo dependente de Cristo, professando Cristo, botando o Senhor Jesus à frente das minhas coisas, do meu serviço, da minha casa, do meu trabalho. E quando eu ponho Jesus à frente de tudo que eu estou fazendo, essas pessoas que estão desesperadas lá fora, muitos são servos de Deus desviados, eles estão lá lutando, querendo dinheiro, isso e aquilo, são cristãos, porém eles estão precisando de uma palavra de vida. E daí Deus traz eles perto da gente, para a gente derramar. E eles vieram ali, e aí eles começaram a almoçar, e eu comecei a falar de Deus. De repente, eles começaram a falar, glória a Deus, aleluia, e escutar e ver aquela palavra. Tu vê o semblante da pessoa mudar, porque eles estão numa escuridão, eles precisam que a gente fale. E nós temos, a gente tem palavra de Deus, a gente tem experiência com Deus. Mas por quê? Eu estou achando que eu posso ser dependente, chegar lá fora, fazer o meu serviço, sossegadinho, ganhar meu dinheiro e ir embora, sem dar testemunho de Jesus, sem ajudar as pessoas, e depois me servir a Deus na igreja, vai dar tudo certo. Não. A igreja, a congregação se reúne, Deus reúne o povo para derramar uma bênção.
porém o nosso testemunho é lá fora. Eu não tenho que dar testemunho de Deus dentro da igreja, porque a igreja fala do Cristo. Não que a minha postura não tem que ser reta e justa, mas o melhor e o principal testemunho é lá fora. Amém. É lá fora. E aí Deus trouxe essas pessoas, esse rapaz cheio de confusão, fome, tem fome de Deus. Não, pensa a fome que ele tem. E ele olhou para mim assim, antes, quando chegou já no começo do dia, e falou assim: quando que tu vai me convidar para pregar na tua igreja? Eu falei: não é assim que funciona. Lá tu vai para uma visita, te apresenta aos apóstolos e eles que te dão a regra. A gente só vai servindo. E daí, tu olha para a pessoa, tu acha, meu Deus, Senhor de Deus. De repente, quando tu começa a ministrar a palavra de Deus, tu vê o alívio que ele precisa de receber uma palavra. O desespero da alma. Por quê? Porque muitos estão feridos. Muitos deles estão lá fora, abandonados, sem uma liderança. Às vezes foram rejeitados por briga aonde estavam. E eles estão lá andando perdido. E eu e você, que temos Jesus, muitas das vezes Deus traz eles para perto, porque eles precisam ser amparados. E a gente quer fazer o quê? Quer fazer simplesmente o serviço da gente, não quer falar de Jesus. Aí ele fala assim, ó: o coração dos irrefletidos procurarão adquirir sabedoria, e a língua dos gaguejantes falará com pleno desembaraço e com clareza. Já não se chamará nobre ao tolo, nem se dirá ilustre àquele que é trapaceiro. Presta atenção. Já não vai se chamar de nobre aquele que é tolo, nem se dirá ilustre aquele que é trapaceiro. Quando, antes de ir para Deus, de começar a aprender as coisas de Deus, tu olha para as pessoas lá fora, tu diz assim: meu, que cara inteligente. Tu olha, tu admira. Aí depois que tu aprende sobre algumas coisas, sobre princípios, algumas coisas sobre a palavra de Deus, começa a andar com Deus, e tu volta para as mesmas pessoas lá fora, tu olha e diz: meu, que tolice. O que eles estão fazendo? Eles estão andando em círculo. Porque daí vem uma revelação para a gente. A gente aprende algumas coisas com Deus, e Deus vai ensinando. E tu olha para eles, e eles continuam naquela situação, achando que são alguma coisa, mas não são nada, sendo que a verdadeira sabedoria está em Cristo. Amém? O que eu estou falando com essa palavra que eu trouxe? E tem quanto tempo, cara? Pouco tempo. 7h40. É 7h37. Vai até que horas? Até 8? Até 7h45. Tá, beleza. O que eu estou falando? Aqui teve duas situações que me pegou. A primeira, eu olhando para o Egito, fazendo o serviço lá, e querendo, com a minha autossuficiência, dar conta e resolver. E ainda querendo dar louvor a Deus. A segunda situação, da mesma pessoa, está no capítulo 2, que depois que o verdadeiro rei, que é Jesus Cristo, toma o trono dele, que é o nosso coração. O trono de Jesus e do Espírito Santo é o nosso coração, em nós. Que ele toma um lugar aqui dentro, e ele começa a conduzir, e eu sendo dependente dele, eu começo a prosperar. Mas sim, segundo a vontade dele. Como assim? Ajudando aqueles que estão necessitados. Deus corta dos dois lados. Ele traz aqueles para me ajudar, depois da dependência, mas eles vindo me ajudar, eles estão necessitados de outras coisas. Eu preciso derramar o Cristo que eu professo sobre eles. Eu preciso dar testemunho. E aí, eles vieram trabalhar lá, me ajudar. E teve, na manhã de sábado, eu falei para eles assim: viu, a gente vai fazer uma oração para apresentar o nosso serviço a Deus. E aí eles ficaram assim, né? E tinha uns pedreiros assim, a obra do lado.
Os caras olharam assim, certo? Vocês não é o que estão fazendo. E eu naquela roda, conversando com eles, falando sobre a dependência. Sobre a dependência de Deus e que nós não fazemos nada. Não adianta a gente ir buscar dinheiro, correr atrás, se esforçar um monte, querendo trabalhar por força, como nós trabalhava antes lá fora no mundo. Com nós hoje em dia já não funciona mais desse jeito. A única forma que vai funcionar com nós é mediante a graça e a submissão e humilhação aos pés de Jesus. E aí eu fiz uma oração com eles, eu falei, pesada, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele é digno de ser adorado. Todo louvor, toda honra é dada a Ele. E Deus me deu naquela manhã, na manhã de ontem, sábado, o Salmo 113, sobre dar louvores ao Senhor. Sabe o que é o que Deus tem me ministrado? Sobre dar louvor a Deus. Eu entendi que dar louvor a Deus era tão somente chegar aqui e adorar a Deus, louvar, cantar, ou então simplesmente ter a vida reta. Não. Sabe que todas as vezes que Deus me falou sobre dar louvor a Deus, sabe como é que Deus fez? Ele me levou no meio do povo ímpio, do povo que não conhece Jesus e dos que estão afastados, para ser testemunho. E ali falar da grandeza de Deus. Sabe que é todos os lugares que eu vou, Deus traz pessoas desviadas. Deus não traz novo, pessoa que nunca ouviu falar de Deus. Tem mais pessoas desviadas no mundo do que pessoas novas que nunca viram falar de Deus. Porque hoje em dia eles nascem, já começam a crescer ouvindo falar de Deus. Não tem como não ouvir. E aí Deus me leva no meio das pessoas desviadas. Então são todas pessoas assim que estão naquela situação que uma vez serviram a Deus e foi esfriando e foram abandonando. E ali continuaram com a vidinha, tudo amarrado, em embaraço. E aí eles estão trabalhando nos lugares, estão vivendo nos ambientes quieto, calado. E Deus me leva para esses lugares. E Deus me esmaga, até que eu faça a reunião com eles e fale de Jesus. E diga que sou cristão, trazendo a responsabilidade para mim. Ali eu não posso dizer impressionado, mas eu sou conduzido a falar da grandeza de Deus. A falar da grandeza de Deus para essas pessoas. Deus está procurando homens e mulheres que deem louvor a Ele, professando e dizendo: eu sou cristão, eu sou de Jesus. Sabe por quê? Os ambientes, as casas, as famílias não estão vendo luz, eles estão desesperados, numa confusão, numa batalha, numa briga, as pessoas tudo com uma infantilidade, e muitas das vezes eu e vocês temos algo de Deus para derramar e não fazemos. Queremos simplesmente entrar lá, fazer o nosso serviço, ganhar o nosso dinheiro e ir embora. Não vai rolar. Quando eu tenho Jesus e dependo dele, o próprio Jesus vai me levar a dar testemunho dele. E eu sou obrigado a me posicionar e dizer: eu sou cristão. Pessoal, vamos fazer uma oração, vamos dar uma palavra. E aí tinha uma palavra, Deus vem, muitos zombam, e os que zombam, Deus prova totalmente o contrário. Começa a mostrar. Amém? Amém? Então hoje, para resumir tudo isso, eu quero que vocês entendam uma simples coisa: a nossa dependência de Jesus. Nunca, pelo amor de Jesus Cristo, falando aqui com pessoas maduras na fé, pessoas maduras de experiência de vida, como a dona Célia e o seu Cláudio, os novos ali, mas nunca, pelo amor de Jesus Cristo, nunca queiram fazer algo para vocês mesmos, sem depender de Jesus. Amém. Sabe o que é? Deus tinha todas as minhas forças, parecia que tinha uma tonelada sobre minhas costas, por eu querer resolver do meu jeito. Não rola mais com nós. Com crente, com cristão. Crente não, crente é o diabo. Com cristão, aquele que dá testemunho de Jesus, aquele que diz: não, eu sou cristão, eu sou servo de Jesus, a minha vida agora é de Jesus.
eu dependo dele. Como esse, que é o servo de Deus, só funciona mediante a graça e mediante uma dependência de Jesus. Então, a humilhação não é uma vergonha. Se humilhar os pés de Jesus é um prazer, é uma honra. Amém? Amém. Queria que vocês ficassem de pé só um minutinho. Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. E Espírito Santo, de acordo com a Tua vontade, Pai, eu oro, Senhor, apresentando a cada vida que aqui está. Senhor Jesus, o Senhor me ministrou essa semana sobre a independência, confiar na força do meu braço, sobre a autossuficiência, Jesus, de tentar fazer de acordo com as minhas vontades, e o Senhor me esmagou. Senhor Jesus, Tu és digno de ser adorado. Eu oro, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor ministre a cada um dos que estão aqui, que o Senhor venha ministrar o coração, Pai, no decorrer dessa semana, que o Senhor venha ministrar, Pai, a dependência da Tua pessoa, Jesus, a dependência de Ti, Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor falou, eu andando pela casa é a mais pura verdade. Sem mim, nada, absolutamente nada, podeis fazer. Senhor, nós nos humilhamos aos Teus pés, Senhor Jesus, e pedimos que a Tua misericórdia nos conduza, Senhor, por essa semana. Espírito Santo, nós entregamos, Senhor, todas as nossas vontades, nossos desejos, as nossas petições, nossos anseios, as nossas dependências, Pai, nas Tuas mãos. Senhor Jesus, nós nos humilhamos aos Teus pés, nós reconhecemos que somos dependentes de Ti, e somente quando o Senhor governa o nosso coração, que nós conseguimos, Pai, ser um esconderijo contra a tempestade, para ajudar as outras pessoas. Mas, Senhor Jesus, fortalece a cada um de nós. Eu peço, Pai, que o Senhor traga clareza, Espírito Santo, ao entendimento de cada um dos que estão aqui. Senhor, que o Senhor traga clareza, Pai, à vida de cada um deles. Muitos, Pai, de nós estão andando, Senhor, no meio das pessoas, no meio do povo que está na escuridão, com sede, com fome, com desespero na alma. Nós temos uma palavra, Jesus, e não falamos de Ti. Ah, Espírito Santo, perdoa, Senhor, porque não temos sido testemunha do Senhor. Perdoa, Espírito Santo, e nos ajuda, nos dá ousadia, nos dá intrepidez, Espírito Santo, para professar o nome do Senhor Jesus, para ser uma testemunha dele. Espírito Santo, ajuda cada um daqueles, Pai, que está tímido, Senhor, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, no meio da família, no meio das pessoas, no andar na rua, no ir no mercado, em todo o tempo, aonde estiver, Pai, que não abrir a boca, Espírito Santo, de hoje em diante, venha, Espírito Santo, a Tua palavra na boca deles. Que cada um dos que estão aqui, Senhor, quando abrirem a boca, Senhor, no meio da comunhão com as pessoas, no meio, Senhor, de uma conversa, Senhor, com alguém, que só saia sobre Cristo, só saia sobre o Senhor Jesus Cristo, a dependência, o amor, a excelência do Teu governo, a Tua liderança, a Tua proteção, o Teu amparo. Espírito Santo, conduz, Pai, nós como servos do Senhor, a falar do Teu amor, a ser, Senhor, uma testemunha do Senhor, a se responsabilizar, Senhor, e a trazer para nossas vidas a responsabilidade, sim, Pai, a responsabilidade, Senhor, de ter uma postura de cristão. Espírito Santo, nem dentro da igreja, nem o serviço dentro da Tua casa, nós conseguimos fazer, Senhor, pela força do nosso braço. Senhor, se estamos batendo a cabeça, se estamos, Pai, apanhando, se estamos em desespero, com crise de ansiedade, debaixo de opressão, sendo intimidados, Senhor, por esse Espírito, Senhor, que traz intimidação, um desespero na alma, Pai, parece que tudo vai desabar, parece que tudo não vai dar conta, parece que tudo se perdeu. Espírito Santo, ministra ao nosso coração a nossa dependência de Jesus, e eu oro para que caia por terra toda a afronta das trevas,
Todo espírito de intimidação, hoje cesse nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor nos chamou, o Senhor está em nós, para que venhamos prosperar, Senhor. Mas, Pai, só prosperamos quando nos apoiamos totalmente no Senhor Jesus, quando somos dependentes de Jesus. Se estamos, Pai, muitas vezes passando aperto dentro de casa, alguns estão passando fome, desesperados com contas, é porque ainda não entendeu que precisa de Jesus, que tem que abandonar aquela autossuficiência de querer resolver tudo. Não presta atenção, tu não resolve nada, tu não consegue resolver nada sozinho, nem dentro da igreja, nem no serviço, nem no trabalho, nem na casa, nem numa situação. Tu não consegue resolver se o Senhor Jesus Cristo não te conduzir. Então, Pai, leva-nos, Pai, a ser dependentes do Senhor. Eu oro, Espírito Santo, e peço que o Senhor, Pai, capacite a cada um dos que estão aqui. Eu oro, Pai, liberando uma palavra, Senhor, de ousadia, que sejam, Pai, tomados pelo Teu Espírito, que haja intrepidez, Senhor, neste povo, em cada um dos que estão aqui, Senhor, para ser testemunha do Senhor Jesus, para levar o nome e trazer para si a responsabilidade de ser cristão. Em nome de Jesus. Amém. Você que precisa de uma oração, vem aqui rapidinho. O Breno Valmir, o pastor Alex, a Freira Fran está orando por você. E agora, ó, Jesus, obrigada, Deus, por nos deixar que haja prosperidade, que haja proteção, que o Senhor não usa, Pai, que ela cresça, Senhor, cada vez mais na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, Ele me chama de Jesus, pode passar de hoje, onde você está, fica comigo, Senhor Jesus. Entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família. Eu sou teu. Escreve meu nome no livro da vida. Vem morar, vem transformar a minha vida, a minha história. Renova minha mente, em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos, Deus, a vida de cada um que está aqui, Senhor. Consagramos as nossas casas, as nossas famílias, o nosso trabalho. Deus, tudo que o Senhor confiou a nós consagramos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que cada um saia daqui com a bênção nas mãos, o milagre que eles vieram buscar. Mas mais do que isso, Deus, com a experiência de te sentir, com a experiência de te conhecer. Em nome de Jesus, coloca, Deus, realmente essa dependência do Senhor no nosso coração, e que a gente nunca se esqueça de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor está fazendo e de que o Senhor está cuidando de nós. Venha a proteção dos teus anjos sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quarta-feira nós temos um culto. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada para todos nós. Amém. É aniversário da Gabi. Volta aqui, dona Rosa.
dias dela venham ser abençoados, o Senhor, o futuro dela esteja nas tuas mãos, o Senhor esteja conduzindo todos os seus caminhos. Declaramos a bênção do Senhor e os presentes do céu vindo sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus. Deus abençoe.